Fala, galerinha do bem, professor Marcos Prado, e vamos dar continuidade que estávamos trabalhando no bloco anterior. Temos aqui mais um exercício sobre a parte de coesão e coerência, e posteriormente vamos trabalhar um pouquinho de tipologia textual e gêneros textuais, correto, pessoal? Então vejamos aí o que tem o nosso próximo exercício. Ele diz o seguinte: no trecho, o problema é que muita gente lê a enxurrada de bobagens que aparece na internet, não como opinião, mas como conhecimento. O termo destacado estabelece entre as duas orações uma relação de... Bom, a gente não precisa nem mais ficar se estendendo aqui nesse exercício, por exemplo, porque nós várias vezes trabalhamos, né, em exercícios anteriores, já corrigidos, já explicados e descritos, a questão da conjunção mas, né, que se alia às irmãs, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, tá, que são conjunções de oposição, tá certo? São conjunções de oposição, são conjunções adversativas, correto? Então, eu quero aqui somente mais pontuar um outro detalhe que envolve a pontuação que para você é importante acrescentar como conhecimento. Quando nós falamos em conjunções adversativas, coordenadas adversativas, como também as conclusivas e as explicativas, antes dessas conjunções adversativas, conclusivas e explicativas, o uso da vírgula será obrigatório. Então, é a primeira observação que quero aqui colocar para vocês. Então, vamos lá. Então, a nossa primeira dica do Prado aqui, dica importante do Marcos Prado, é que antes de conjunções adversativas, conclusivas e explicativas, o uso da vírgula será obrigatório. Então, vamos dar aqui um exemplo das conclusivas. Pensamento de Descartes. Penso, ó, vírgula, logo existo. Pensamento de Descartes. Correto? Perceba que eu tenho aqui a conjunção logo, conjunção conclusiva. Então, a nossa vírgula aqui, ela é uma vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória. Correto? Temos também, para explicativa, não fale isso, porque ficarei magoado, O termo porque é uma conjunção explicativa, uma conjunção explicativa, por isso, vírgula obrigatória. Vírgula obrigatória.
correto? Perfeito. Então, para fechar, nós temos aqui as conjunções adversativas, e já falamos várias vezes sobre elas. Quais são? O mas, o e, quando pode ser substituído pelo mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Correto? Então, nós vamos perceber que qual foi a conjunção utilizada aqui, ó, no enunciado, ó, a conjunção mas, tá certo? Ó, que é uma conjunção adversativa, e sendo uma conjunção adversativa, olha só, qual é a ideia que estabelecem as conjunções adversativas? Elas estabelecem a ideia de oposição ou contraste. Oposição ou contraste. Perfeito? O que nos dá aí como resposta a letra B de bola. Correto? Então, fizemos aqui as observações necessárias, não precisamos nos estender aqui, né? Acrescentamos mais conhecimentos envolvendo a parte da pontuação, recapitulamos quais são as conjunções coordenadas adversativas e vamos para mais um exercício que temos para vocês. Nosso próximo exercício entra a parte de gênero, tá certo? Para vocês observarem aqui que, novamente, a banca está cobrando aquilo que nós trabalhamos no exercício anterior, só que agora associado a um texto de linguagem mista, tá certo? O que é a linguagem mista? É quando o texto ele é estabelecido tanto pela linguagem verbal, como ele também é estabelecido pela linguagem não verbal, correto? Então, nós temos aqui que fazer algumas anotações, já que o que caracteriza a linguagem verbal é o uso do código da nossa língua, o alfabeto. É o que nós usamos aqui agora para nos comunicar, a fala ou a escrita. Isso nós chamamos de linguagem verbal. Agora, quando eu tenho as ideias sendo estabelecidas pelo uso dos elementos da imagem, os elementos imagéticos, tá? Aí nós temos o que chamamos de linguagem não verbal. Eu preciso lembrá-los de que texto é qualquer elemento capaz de produzir uma mensagem. A placa de trânsito, ela é um texto, tá? Porque estabelece uma mensagem. Uma linguagem não verbal, mas estabelece sim um texto, correto? E nós temos textos como cartoons, como charges, como tirinhas, histórias em quadrinhos, em que a mensagem é estabelecida pelo uso tanto da linguagem verbal, como também da linguagem não verbal, e ambas, né, sendo trabalhadas juntas, caracterizam essa linguagem que nós temos aqui, que é a chamada linguagem mista. Então, vamos fazer aí essas observações teóricas. Vamos lá. Primeiro, que nós temos aqui que estabelecer é a linguagem verbal, é a linguagem
caracterizada pelo uso do código de nossa língua. O alfabeto. Certo? Já a linguagem não verbal é a linguagem caracterizada pelo uso dos elementos imagéticos, O que são os elementos imagéticos? Da imagem para estabelecer a mensagem. E aí, uma observação existem textos que fazem uso dos dois tipos de linguagem, o que chamamos de linguagem mista, correto? Perfeito isso. Então, agora vamos aqui já recapitulado alguns conceitos, vamos fazer a leitura do texto e aquilo que nos foi pedido. Vai ser bem fácil respondê-lo. A gente aproveita cada exercício aqui para teorizar um pouquinho, lembrar mais algumas coisinhas que são inerentes, né, à questão do gênero, do tipo textual. Então vejamos aqui. Nós temos aqui um texto, a imagem aqui do gato, né, um gato, né, muito obeso, não é verdade? E aí você percebe que o livro que ele está lendo está dizendo, ó, mórbidos, mais ainda gatos, tá? Então nós vamos perceber uma situação muito interessante aqui, ó. Mórbidos representa um aspecto negativo, né? Algo mórbido, fúnebre, né? Larga de ser mórbido, né? Uma pessoa pessimista, uma pessoa que, né, é levada por pensamentos de morte, pensamentos fúnebres, né? Aí a gente percebe também que a palavra mórbido, ela pode ser utilizada para a questão da obesidade mórbida, tá? Quando fala assim obesidade mórbida, é porque é uma obesidade que caminha para a morte, por isso que ela é chamada de obesidade mórbida, tá? Beleza? Então essa palavra mórbida, querendo ou não, ela tem esse jogo de polissemia. O que é polissemia? É quando uma palavra só, na sua origem, ela pode ser utilizada em sentidos diferentes. E claramente essa polissemia está sendo aqui usada em decorrência do uso da palavra gato, tá? O que aparece aqui na imagem
é um gato. Só que quando ele fala mórbidos, quer dizer, obesos demais, mas ainda gatos, esse gato é no sentido de que bonito, fofo, né? Não é o gato na sua literalidade. Ah, mas eu poderia pensar, sou muito gordo, mas ainda gato, né? Eu não posso pensar na relação de animal, apesar de ser um gato. Porque aqui é o jogo de sentido que a palavra gato tem para a ideia de beleza, né? De um ser bonito, um ser lindo, correto? Então aqui é um efeito de sentido, correto? Só que o nosso texto aqui, ele não tem o objetivo de discutir especificamente essa questão, né, da polissemia da palavra gato. Mas você percebe pelo enunciado que ele está dizendo o seguinte, vejam só. No texto, a palavra mas tem a função de opor duas ideias, apresentar alternância de ideias, indicar uma condição, adicionar uma ideia nova, revelar uma proporção. Então você percebe que ele está querendo especificamente discutir o uso da palavra mas que está aqui, ó. A palavra mas, mórbidos, que é um aspecto que, vou colocar aqui com outra, ó, que é um aspecto negativo. Aí fecha a ideia, né? Somos mórbidos, mas somos ainda o quê? Gatos. Eu tenho um aspecto o quê? Positivo. Então você percebe aqui claramente que entre as duas ideias, nós temos, tá, uma relação de oposição, que é o que faz, né, a palavra gatos em relação a mórbidos. Então a gente tem que, aqui na nossa resposta, buscar como palavra-chave, né, a palavra oposição, contraste, antagonismo, tá certo? São palavras-chave quando nós usamos uma conjunção adversativa, que falamos aí no exercício anterior. Então, vamos colocar aqui, essa relação de oposição, ela precisa ter quais palavras-chave que eu falei para vocês? Eu preciso ter a palavra oposição, a palavra contraste ou a palavra antagonismo. Ou a palavra antagonismo. E você percebe bem já na letra A que aparece aqui a palavra opor duas ideias, o que nos leva aqui à letra A. Só que nós podemos aqui ainda explorar, né, um outro conceito que nós já falamos aqui oralmente, que é a questão da polissemia que a nossa banca UFG gosta muito de trabalhar. Então vamos fazer aqui essa anotação. Percebam que a palavra gatos aqui, ó, a palavra gatos, tá? Ela está sendo trabalhada, um momentinho, a palavra gatos aqui, ela está sendo trabalhada no aspecto da polissemia. Então, vamos colocar aqui, quando nós falamos em polissemia, e é essa polissemia? Processo caracterizado pelo uso de uma palavra que em sua origem possui
vários sentidos, possui vários sentidos denotativos. Possui vários sentidos denotativos. Perfeito? Então, no caso aqui da palavra gatos, eu tenho o uso na ideia de animal, o que seria gramaticalmente um substantivo, e tenho também o uso na ideia de lindo, formoso, que daí seria um adjetivo. Seria, então, um adjetivo, né? É como se eu falasse, você está muito gato, você está muito gata. Esse gato, gata, não é animal, substantivo, ele é um adjetivo. Então, a palavra, por isso, polissêmica, eu posso usá-la tanto como substantivo, como também posso usá-lo como adjetivo. Perfeito? Tranquilo isso? Então, fechamos mais um exercício, mais um bloco, e no próximo bloco temos mais resolução para vocês, mais tipologia, mais gênero e mais teoria, que é o mais importante para que você se torne proficiente na resolução. Grande abraço, até daqui a pouco.